Então, dando continuidade aqui às variações comportamentais relacionadas à genética, uma outra técnica, além do QTL, que é bastante utilizada, é o knockout. O knockout, ele é a remoção de um gene que se acha estar relacionado a um efeito comportamental. Tá? E aí, sem o gene estar expresso, a gente consegue entender se tem relação realmente com aquele comportamento. Então, os animais que são usados para o knockout, eles são animais transgênicos. Um DNA é colocado dentro do genoma dele e vai agir num gene específico. Esse gene vai ser então identificado inicialmente, ele deve estar relacionado, a ideia que se tem anterior é que ele está relacionado a um determinado comportamento, e aí então, a partir da inserção de um gene específico que vai localizar a sequência de DNA onde ele está colocado e vai cortar ali, fazendo o silenciamento daquele gene, a gente consegue ter um animal que não vai expressar parte, né, do genoma dele, não vai expressar esse gene. Então, o que a gente tem quando se faz esse primeiro animal transgênico, né, é um animal chamado quimera. Na verdade, o F1 é uma quimera. O que é isso exatamente? Então, eu tenho aqui um parental que recebe, né, feto já modificado. Então, se faz a inserção do gene específico aqui que eu quero aniquilar, que eu quero fazer o knockout, quando é uma célula ovo, né, nas primeiras fases da embriogênese, uma ou duas células, e aí é implantado no útero de uma rata. Essa rata vai dar à luz a indivíduos que expressam em diferentes níveis aquele gene. Então são as quimeras. As quimeras, então, são cruzadas entre si, né, e cruzadas com indivíduos selvagens, para que eu tenha agora o esperma contendo o nocaute ou o ovo contendo nocaute e um ovo normal, né, sem a deleção do gene. E aí eu vou ter, né, no F2 aqui a expressão de ratos normais e de ratos que tenham o gene completamente deletado. Então esses ratos aqui que estão pintadinhos em vermelho são os knockout, ok? Aí eu consigo estudar o comportamento dos knockout e comparar com o comportamento dos ratos normais. E eu estabeleço se realmente aquele gene específico está relacionado a um tipo de comportamento específico. Quem primeiro propôs, né, os pesquisadores que primeiro propuseram essa técnica acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2007. Foram esses três aqui, Oliver Smithier, Mario Capecchi e Martin Evans. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Biologia de Fisiologia pela produção, pela ideia do nocaute. Hoje se usa nocaute, mas se usa muito mais o CRISPR. Acabou ficando muito mais famoso a técnica de CRISPR, que é bem mais elaborada. Então, com o knockout, se consegue estudar uma série de comportamentos. Usando essa técnica, alguns pesquisadores tentaram entender como é que funcionava o comportamento de ansiedade relacionado a um dos elementos, né, que a gente sabe que não é apenas cortisol, serotonina, dopamina, que está relacionado à expressão da ansiedade, mas a vasopressina está muito relacionada à ansiedade, hormônio antidiurético, que é secretado no sangue para fazer o controle de volume e pressão arterial, mas também, como neurotransmissor, o ADH ele tem uma função específica em áreas cerebrais na resposta de comportamento tipo ansioso. Então, esses comportamentos tipo ansiosos em ratos são muito claros, né, são muito estabelecidos, que eles evitam locais que têm muita iluminação, locais muito abertos, eles se tornam mais ansiosos nesses ambientes e se protegem, é um comportamento muito natural. Com o knockout do gene específico que produz o hormônio vasopressina, arginina vasopressina, os pesquisadores conseguiram estudar como é que a presença desse neurotransmissor interferia no comportamento tipo ansioso. Então, os testes de comportamento tipo ansioso são alguns aqui, né? E aí o que eles decidiram fazer foi esse claro escuro aqui, caixa claro escuro. E o que os pesquisadores observaram foi que os ratos que eram
wild, que eram selvagens, ou seja, que não tinham a mutação, que não tinham a deleção do gene, eles passavam menos tempo no ambiente aberto, eles passavam menos tempo no ambiente iluminado, eles passavam menos tempo no ambiente de claro aqui, né? Nessa caixa clara. Então, os 3 testes aqui, ó. E aí, cada um desses testes corresponde à figurinha específica. Então, teste A, teste B e teste C, resposta A, resposta B, resposta C. Então, o wild type era esperado já ter um comportamento mais ansioso, né? Um animal noturno e no ambiente muito claro ele tem medo. O animal que era nocaute, ele perdeu esse medo. Ele ficava muito mais tempo no braço aberto, ele ficava muito mais tempo aqui exposto na caixa e ficava muito mais tempo no lado claro do shuttle box. O que indica isso? Que o animal diminui a resposta tipo ansiosa. Isso é bom? Não. Ele se expõe mais, ele tem maior chance de ser predado. Então, não é bom para o sucesso reprodutivo. Uma outra técnica bastante usada aqui é o microarranjo ou chip DNA. Então, nesse caso daqui do microarranjo, se produz uma tabela tipo essa daqui, tá vendo? Cheio de bolinhas, né, ou quadradinhos com iluminação diferenciada. Nesse caso aqui, o indivíduo precisa saber anteriormente qual é o genoma da espécie que ele está focando o estudo. Então, ele precisa saber quais são os genes todos ali, e aí ele consegue medir a expressão do gene a partir da quantidade de RNA mensageiro produzido. Então, se colocam indivíduos, né, que têm genoma muito próximo em situações diferentes, vamos supor, num campo aberto, né, e num ambiente fechado, um que vai gerar mais ansiedade e um que é preventivo de ansiedade, e depois de um tempo nesse ambiente, sacrifica o animal, tira tecido, e aí se faz essa técnica de microarranjo aqui. A partir da quantidade de RNA mensageiro produzido ali na célula, é colocado um tipo de lâmina que é um chip de DNA, em que todos aqueles RNA mensageiros são convertidos, né, em cDNA, e aí ele se torna fluorescente quanto mais expresso ele tiver. Quanto maior a quantidade, mais fluorescente está. Então, quanto mais amarelinho aqui, nesse caso, mais expresso aquele pedacinho ali, né, do DNA. Essa técnica ela é muito legal porque ela mostra, né, a expressão gênica de uma maneira muito simples, mas ela precisa reorganizar depois o DNA para você entender onde que está a sequência, né? Como é que é formada a fita do DNA. Então depois se pegam todos esses pedacinhos de RNA maduros, se extrai o RNA do organismo fragmentado, então se copia ele depois em uma fita de cDNA. Esse cDNA é sequenciado pelo método de sequenciamento, né? E aí, a partir do sequenciamento, as sequências aqui são novamente alinhadas, se conhecendo o DNA da espécie, se coloca então todos os pedacinhos, né, do genoma numa sequência específica para eu identificar aonde naquela fita total de DNA está o gene que eu tenho interesse, que é mais expresso quando está naquela situação X. Então aqui eu não só identifico a expressão do gene, mas eu consigo saber a localização, né? E aí tem as comparações entre a técnica de microarray ou microarranjo e a técnica de sequenciamento, né? Então você primeiro faz o microarranjo aqui, que tem uma sensibilidade mais baixa, mas ele é mais dinâmico em termos de você saber o quanto aquele gene está sendo expresso, e depois então se faz o sequenciamento com a variação de expressão obtida pelo microarranjo. Bom, para concluir aqui, a ideia é que os genes, eles não simplesmente produzem comportamentos. Eles codificam moléculas, geralmente proteínas, são codificadas, e essas proteínas, que podem ser enzimas, podem ser feromônios, podem ser uma infinidade de elementos que vão atuar no funcionamento do organismo, vão gerar comportamentos que vão ser expressos. Então, não adianta eu buscar simplesmente o gene e eu aniquilar aquele gene que eu não quero mais aquele comportamento sendo expresso. Primeiro eu preciso saber se é um gene, se são vários genes, quantos alelos aquele gene tem, quais as variações entre alelos e como que o ambiente interfere nele para o comportamento ser expresso.